E aí, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre aceitação. E eu não quero que vocês confundam isso com inação, mesmo sendo um tema bem filosófico. Existe uma diferença muito grande entre você aceitar a realidade para você começar a agir da melhor maneira possível e você não fazer nada. São coisas bem diferentes. E hoje eu vou conversar bastante sobre por que a gente deve fazer isso e como é que funciona, mais ou menos. Então, antes da gente já começar a abordar esse assunto, eu peço de coração que você deixe o like nesse vídeo, pegue suas coisas para anotar o conteúdo e vamos embora. Para começar a abrir esse tema, eu quero fazer a citação de um livro que é Osho, The New Dawn. Eu acabei não achando a versão em português, mas eu deixo o link pro livro aqui embaixo, que é algo mais ou menos assim. Uma vida que não conhece a tristeza, as lágrimas, permanece pobre. A vida precisa conhecer uma variedade enorme de experiências para tornar-se rica. Quanto mais você conhece diferentes aspectos da existência e ainda assim continua inteiro e centrado, mais a sua vida se enriquecerá e cada momento a cada dia. Tirando o aspecto mais filosófico e complexo, o que isso mais ou menos quer dizer pra gente? Há muito tempo atrás, no vídeo de problemas, eu abordei sobre aquela habilidade da gente dividir o que a gente controla e o que a gente não controla. Quando a gente entra na questão de aceitação, ou a gente está inserida naquele problema, começa a ser muito difícil você lembrar disso e dividir na hora, porque dá aquela sensação de desespero, você começa a ver realmente as coisas que você não controla e você fica tipo, mano, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Eu gostei muito dessa citação, porque é uma forma da gente interpretar esse momento difícil, essa sensação de descontrole, como uma oportunidade. A gente olha aquilo, tipo, o problema que a gente não controla e aceita de verdade que a gente não controla aquilo. O aceitar nessa questão vem como um primeiro passo pra gente começar a ver o que fazer. E a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer isso porque a gente vive numa sociedade hoje que a gente tem aquela falsa sensação que tá no controle sempre de tudo. Se você parar pra pensar, por que a televisão caiu? Porque a gente queria escolher e ter o controle sobre o que a gente ia assistir, por exemplo. Por isso veio o YouTube, por isso veio o Netflix. A mesma coisa as músicas. Por que as rádios começaram a ter uma influência bem menor sobre a gente? Porque a gente queria escolher o que a gente queria ouvir. A gente começou a ter coisas como Spotify ou como 4Share para baixar as músicas, se você é mais velhinho como eu. A gente começou a construir essa atmosfera de achar que, como a gente pode escolher muito, sempre o que a gente quer fazer, a gente está supostamente no controle de tudo. E quando a gente se depara com um problema que vai muito além da gente, essa sensação de controle, ela é desfeita. E aí, o aceitar, nesse ponto, vem como entender que a única coisa que você controla é você. Você pode controlar suas escolhas, sim, mas quando chegam nos fatores externos, aceitar que você não tem uma influência totalmente direta naquilo, faz você levar aquilo com muito mais leveza. Um exemplo que eu quero dar pra vocês foi uma situação que aconteceu comigo no final de semana, quando eu fui viajar. Acabou acontecendo um acidente na estrada e eu fiquei preso no trânsito por 5 horas. Tombou um caminhão na pista e tava cheio de milho e simplesmente ficou tudo sujo, o caminhão tombado à noite, então, puta situação desagradável. Mas o que fala muito sobre essa situação é o fato de, quando você aceita que você não vai conseguir desvirar o caminhão e que não tem muito o que você fazer, todo aquele desespero que a maioria das pessoas ao meu redor tava sentindo, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem fazer nada, eu tô preso no trânsito. Ele some. Porque você aceita que a única coisa que você vai poder controlar é você. É como você está se sentindo diante daquela situação. E a mesma coisa acontece quando você passa a aceitar os fatores externos e os internos. Quando você entende isso, já começa a ficar muito mais fácil de separar o que a gente vai fazer. E quando eu venho dizer sobre isso de aceitação, é porque a maior dor, todo o nosso sofrimento, ele, na maioria das vezes, é causado pela negação. Pensa comigo, vamos se inserir numa situação onde você estava num relacionamento e a pessoa terminou contigo. Tu não sofre só pelo término e pela falta da pessoa, mas o principal aspecto que vai machucar é você negar que aquilo tá acontecendo. É aquela parte que tu não aceita que acabou. Ou, por exemplo, quando tu dá o seu máximo numa prova, tu estuda pra caramba e tu não passa. Quanto mais tu nega que aquilo aconteceu, que aquilo, não foi o suficiente, você sente mais desconforto. Você fala, mas por quê? Não é justo. Você começa a entrar em debate e isso causa um desconforto muito, muito grande. E aí você pode olhar pra mim e falar, mas Norman, beleza, então toda vez que eu me deparar com um problema, eu aceito e eu não faço nada? E a resposta é sim e não. Vamos por partes. A parte do sim é que sim, você precisa aceitar que algumas coisas vão acontecer e você não vai ter controle sobre isso. É que nem eu falei anteriormente, o princípio do sofrimento é a negação. Então quanto menos você aceita aquilo, mais tempo você passa remoendo, mais energia tu gasta e mais inferior tu vai se sentindo até o ponto que você aceita por osmose. Você fala, bom, aconteceu. Se vocês pararem pra pensar, a gente faz isso. Quando a gente vai muito mal numa prova, a gente fica puto mó tempão, até o ponto que a gente fala, eu fui ruim. Pronto.
Mas quando você faz isso mais cedo, você poupa muito tempo. É aquela questão de, por exemplo, voltando à questão da prova. Pô, eu fui mal e eu me estudei muito, eu me dediquei ao máximo. Isso aconteceu com uma das minhas mentoradas e amigas que eu gosto de passar o conteúdo e tal. Ela se dedicou muito, ela falou pra mim que deu o melhor pra passar em 3 provas, ela estudou o máximo que ela podia e ela simplesmente não passou. E ela ficou muito frustrada, ela falou, eu dei o meu melhor. O que eu faço agora? Não é justo, porque, sabe, entra naquele sentido de negação. E aí o que eu falei pra ela foi simplesmente isso, aceitar que o seu melhor às vezes não vai ser o suficiente. E aí você fala, nossa, mas isso é algo meio duro de ouvir. Sim, é algo meio duro, mas quando a gente aceita que o nosso melhor às vezes não é o suficiente, isso abre uma oportunidade muito grande pra gente descobrir que a gente só estava se limitando ao que a gente achava ser o nosso melhor. E isso foi literalmente o que aconteceu. Depois dessa nossa conversa, ela reestudou o conteúdo, ela voltou a focar, e é aquilo, o que você vai fazer diante da situação fala muito mais do que a situação em si. E ela passou nas 3 provas, ela passou em tudo. Simplesmente por entender que o melhor anterior dela não tinha sido o suficiente, aceitando isso e procurando ser melhor ainda. Resumindo, aceitar não é você simplesmente ignorar o problema, mas é você reconhecer e tomar consciência de forma que você entenda o que você pode fazer ou não. Quando você aceita que relacionamentos mudam, que você pode brigar com uma pessoa que tu gosta muito, que às vezes tu não vai passar em prova, que às vezes tu vai enfrentar vários problemas muito grandes, tu começa a ter menos medo disso. Você aceita que aquilo pode acontecer e você não fica desesperado, tipo, ai meu Deus, quando vai acontecer? É aceitar que, tá tudo bem. E esse tudo bem vem quando você lembra da sua imensidão. Quando você entende a dimensão da sua existência, tipo, é quase que a gente ganhou na loteria da vida, sabe? A nossa chance de existir, que nem eu falei antes, é 1 em 400 trilhões. Quando tu lembra disso e tu aceita e reconhece o que tá acontecendo, tu começa a desenvolver soluções muito mais eficazes. Porque em vez de tu perder tempo negando aquela situação, negando que talvez a atitude da outra pessoa não foi legal, negando que talvez aquela prova não foi tão boa, ou negando que o relacionamento acabou, tu aceita que isso está acontecendo e fala, beleza, e agora? E aí quando tu responde esse e agora, tu começa a ver a vida de uma forma muito diferente. É aquela questão de tu parar de ser consequência das coisas externas que estão acontecendo e passar a ser a causa da mudança e da interpretação do mundo que você quiser ter. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço de coração pela sua presença nesse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se tu sente que alguém precisa assistir isso ou quer compartilhar com teus amigos, fique à vontade. Também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Eu me chamo Norman e essa é a No Jovem.